Muito bem, nós chegamos ao segundo dia da nossa série Entusiasmo. Nós estamos dedicando esse mês de janeiro para pensar a respeito de um tema completamente importante para a nossa vida. Nós começamos a semana passada esse tema e explicamos um pouquinho sobre o significado da palavra entusiasmo. Entusiasmo vem do grego entusiasmos, que significa inspiração divina, Deus dentro de si, a força vem de Deus, né? Entusiasmo é no grego mesmo a composição de algumas palavras, o en, que significa dentro, o thos, que é Deus em grego, que aí vai falar Deus dentro, né? E o sufixo representando Deus dentro de si. É uma palavra, como nós falamos no domingo passado, uma palavra que nós gostamos de dizer, nós gostamos de trabalhar com pessoas entusiasmadas, nós gostamos de estar entusiasmados, nós gostamos de iniciar o ano entusiasmados, nós queremos ter um ano entusiasmado, e para nós, uma vez que nós entendemos um pouco mais essa palavra, fica ainda melhor, porque nós começamos a entender que uma vida, ou nós estarmos entusiasmados, significa que Deus está dentro de nós, Ele é o mais forte, é Ele quem vai conduzir as coisas, a vontade dEle em nós é mais forte, é mais poderosa e vai nos conduzir adiante. Então, é por isso que nós estamos dedicando o mês de janeiro para nós refletirmos a partir da palavra a respeito desse tema. Nós conversamos no domingo passado sobre o tema o eu. Se nós estamos falando de Deus dentro de nós, nós temos que partir do entendimento de quem nós somos, né? O tema de hoje é falarmos um pouquinho sobre o Deus que entra dentro de nós, o Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que tem anseio por atuar não só na atmosfera onde nós estamos, ao nosso redor, mas dentro de nós, e Ele envia o seu Espírito para habitar dentro de nós. E eu quero, antes de nós falarmos um pouco mais a respeito desse Deus, ainda dizer algumas coisas a respeito do nosso eu. Para isso, eu quero continuar o texto que nós lemos na semana passada, de Êxodo, no capítulo 3. Nós lemos até o versículo de número 12, e hoje a nossa leitura vai do 13 até o de número 21. E esse texto está falando sobre a relação de Moisés com Deus. No momento em que Deus se aproxima de Moisés, chama a atenção dele e então dá uma missão. Moisés deveria ir até o Egito, até Faraó, e pedir que Faraó libertasse o povo de Israel que estava escravizado. Mas era a mão de obra de subsistência. Toda a economia ali do Egito estava baseada na força de trabalho dos israelitas. Você imagina chegar para um rei e dizer: olha, vocês precisam deixar de escravizar um povo inteiro aí, que é a mão de obra mais forte, mais sadia de toda a sua economia, né? Vocês vão precisar abrir mão disso. Imagina o que você vai perder de vantagens em todo o mundo se você perde uma mão de obra gratuita, escravizada como essa. E Moisés estava recebendo de Deus a missão de ir até Faraó e dizer: Faraó, liberta esse povo. E você já pode perceber o medo, né, de Moisés de chegar diante de um Faraó para dizer para dizer a Faraó que ele deveria libertar o povo. Ninguém, certamente na história, que ousou falar isso para um Faraó sobreviveu, né? Manteve-se com a cabeça sobre o pescoço. Então é disso que está se tratando esse texto. E olha que interessante esse diálogo, como ele continua. Disse Moisés a Deus, depois de Deus ter pedido essa missão para ele: eis que, é como se Moisés estivesse falando assim: ok, tá bom, entendi, essa é a missão, mas vamos comigo, vamos para a prática, Deus. Olha, como que vai acontecer esse negócio? Porque, olha, eu vou chegar lá, eis que quando eu vir os filhos de Israel lhe disseram: Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram qual é o nome dele. Ou seja, tá, na prática, Senhor, agora, quando eu chegar lá, né, eu vou precisar ter aí uma procuração, né? Eu vou precisar ter uma assinatura, vou precisar ter alguma coisa para que eles acreditem em mim. E digamos assim que eu não fui criado no meio dessas pessoas,
certo? Eu fui criado lá no palácio de Faraó. E eles não me conhecem a não ser pelo crime, pelo assassinato que eu cometi de um homem israelita. Por isso eu fugi e estou aqui. Agora vamos lá, eu vou voltar, eles não sabem quem eu sou. E eu vou dizer, ó, o Deus de vocês, de seus antepassados, pediu para eu vir aqui liderar o negócio. Eles vão me perguntar, que Deus? Você serve a algum tipo de Deus? Você tem alguma relação com a gente? E então Moisés pergunta, o que eu direi a eles? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Que resposta difícil. Agora, além de ter que enfrentar isso, ele terá que dizer algo que não é substancioso, né? Quando nós queremos escrever a Deus, o que nós queremos dizer? Exatamente como Ele é, certo? Quando alguém te pergunta, como é esse Deus que você crê? O que nós queremos dizer a respeito? Ele é amor, Ele é todo bondade. Nós tentamos de alguma forma colocar Deus em substantivos para que Ele fique interessante para as pessoas, para que as pessoas o vejam de uma forma gostosa, brilhante. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Mas o interessante aqui é que quando Moisés pergunta a respeito de Deus, Deus não coloca a si mesmo numa forma. Deus não coloca a si mesmo em substantivos. Deus não coloca a si mesmo em algo definido que nós podemos apalpar, que nós podemos controlar, que nós podemos dizer é assim, é assado. Deus simplesmente fala, eu sou o que sou. E é com essa informação que nós temos que trabalhar. Quando nós estamos falando sobre entusiasmo, Deus dentro de nós estamos querendo dizer assim, como é que esse Deus vai agir dentro de mim? Como é que vai ser o ano com Deus dentro de mim? Se Ele é bondoso, eu vou ser bom. Se Ele é amoroso, eu vou ser amoroso. Mas quando nós vamos lidar com Deus que diz, eu sou o que sou, como é que nós vamos projetar como vai ser a nossa vida nesse novo ano? Nós sim temos testemunhos a respeito do que Deus faz na vida das pessoas, mas nós não podemos fechar a questão. E é sobre isso aqui que Moisés tem que falar ao povo. Ele vai precisar chegar no povo de Israel e dizer, o eu sou foi o que mandou eu vir aqui. O texto continua, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Deus acrescenta ao eu sou que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É um Deus que não coloca substantivo a respeito de si mesmo, mas um Deus que se revela como aquele que tem histórias com pessoas comuns como nós. O nome de Abraão, Isaac e Jacó não ficou grande, reconhecido no mundo inteiro, porque eles eram bons, mas porque Deus foi dentro deles, porque Deus estava com eles. Deus é um Deus que não coloca substantivos para qualificar a si mesmo, mas Ele conta, através de histórias, como é que é quando Ele entra na vida das pessoas. Quando Ele fala assim, olha, eu não vou dizer substantivos a meu respeito, mas olha o que aconteceu na história de homens como Abraão, Isaac e Jacó. Olha o que eu fiz acontecer. Olha o que pode acontecer na vida daqueles que permitem que Deus esteja dentro e seja a força principal que conduz as coisas. Eu sou Deus que não pode ser colocado dentro de uma forma, mas eu sou um Deus pessoal. Um Deus que entra na vida e faz coisas extraordinárias acontecer. Ainda, o texto vai nos mostrando mais coisas. Vai, diz o Senhor, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho
Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Aqui ainda nós percebemos uma outra característica de Deus, porque hoje nós olhamos para a história e sabemos quem é Moisés, correto? Moisés, aquele que viu a Deus. Moisés, o amigo de Deus. O grande Moisés que trouxe as leis para o povo. Mas aqui Moisés não sabia quem ele era. Tanto que não aparece o nome dele. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E hoje nós podemos dizer, além desses três nomes, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus que envia a mim e envia você. A história que Deus está construindo na sua vida, onde Ele quer reinar. Às vezes nós nos perguntamos, mas será que a minha vida pode se aproximar de homens como esse? O quanto nós temos permitido que Deus tome conta do nosso interior e permitido que a jornada que Ele tem nos proposto de fato seja algo para nós de alegria. Vocês acham que esses dias de Moisés foram dias bons? Em que ele não tinha credibilidade, não tinha respeito. Ele ainda vai dizer que ele era pesar no falar. Ele falava, Senhor, eu não sei nem falar. Alguns vão dizer que talvez Moisés era gago. Pode ser. Ou pode ser uma pessoa muito rude. Sabe um rude diante de um rei? Que qualquer coisinha fala algo que não deveria. Talvez fosse algo assim. Mas ele fala, Senhor, eu sou pesado no falar. Como é que eu vou fazer? Ele fala, calma, eu tenho aqui alguém. Vai Arão com você. Como é que ele poderia imaginar que submetendo-se àquilo que Deus tinha para ele, para aquele ano talvez, que estava começando, ele pudesse ver a sua vida tomando um rumo de virar referência em toda a obra de Deus no mundo. Assim, reunindo então, como Deus orientava os anciãos de Israel, portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferreu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Outra característica que nós já observamos nesse texto é que Deus, além desse Deus que não coloca substantivo em si mesmo, um Deus que constrói histórias com pessoas, e quando Ele entra, Ele faz coisas extraordinárias. O Deus que, mesmo diante das grandes lutas, Ele não se intimida e se dedica a fazer grandes coisas. É o Deus também que promete coisas maravilhosas. E esse Deus aqui, nesse texto, promete a Moisés uma terra, não para Moisés, mas para o povo de Deus na terra, uma terra que manava leite e mel. Eu não sei se você tem alguma promessa que Deus já te fez. Você tem alguma promessa? Eu não sei se você tem noção que Deus já te fez promessas. Você sabia que Deus já fez promessas para você? E desde as mais simples, as mais profundas, Ele vai honrar. Por exemplo, uma promessa. Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Essa promessa é uma promessa de Jesus, que é um da Trindade, para você. E Ele vai honrar. Ele estará com você. Outra promessa, Ele disse que enviaria o seu Espírito para estar em nós. Essa é outra promessa que Ele já cumpriu, já enviou. E esse Espírito está dentro de nós. Muitas dessas promessas estão para nós. Mas nós vamos ver um pouco mais que as promessas de Deus não é fim, não é finalidade, mas é meio. É meio. Às vezes nós vamos perceber na nossa vida que Deus nos deu um horizonte e nós ficamos insatisfeitos porque aquele horizonte não chega. O povo de Israel recebeu a promessa de que sairiam do Egito e iriam para a terra prometida. E eles, ao longo do caminho, depois de alguns anos, reclamavam, murmuravam, porque não conseguiam chegar na terra. Deus vai dar uma grande lição para esse povo.
faz o povo andar pelo deserto durante 40 anos, para que alguns que sobreviveram entrassem na terra prometida. A gente percebe com isso que Deus não está nos prometendo algo porque esse é o fim. E eu quero já dizer isso para você agora. Quando Deus te dá uma promessa, é porque você é um ser que deseja. Você é um ser que se define pelo que você ama. Quando Deus promete uma terra que mana leite e mel, é porque o que o povo mais queria era uma terra que manava leite e mel, porque eles eram escravos. E Deus fala assim, é isso que você quer? Eu vou dar. Vem comigo. Só que Deus nos dá assim, de fato dá. Mas isso não é a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é Ele. Não adianta nada nós andarmos pelo deserto a fim de chegar na promessa sem desfrutar da companhia. É por isso que quando Deus promete uma coisa, Ele não nos dá de imediato. Porque nós não saberíamos lidar com isso. Nós não podemos... A pergunta que Jesus fez para aquele cego, o que você quer? A pergunta que eu faço para você hoje, o que você quer? O que você diria para Deus? Qual é a chance disso que você mais quer na vida de se tornar um ídolo para você? É enorme. Se você conseguir, às vezes é difícil a gente dizer, né? Exatamente o que a gente mais quer na vida. A gente quer muitas coisas, mas o que a gente mais quer acima de tudo? Imagine se Deus te desse isso. Como você lidaria? Seria um Deus para você? Um ídolo? Deus tem prazer em nos dar as coisas. Mas nós precisamos ter um coração primeiro, com Ele em primeiro lugar. E depois vamos usufruir do que Ele nos dá, sem idolatria. Deuteronômio 8 vai dizer a respeito desse tempo, de saída do Egito até chegar à terra prometida. Deuteronômio 8 vai dizer o seguinte: Deus está falando para o povo, eu os levei para o deserto, a fim de humilhá-los, a fim de prová-los, de fazê-los saber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, para que quando vocês chegarem então na terra prometida, vocês saibam usufruir disso. Esse caminho, ele é o importante de Deus para a sua vida. Eu não sei se você tem se frustrado com Deus, ou não dado o espaço que Deus deve ter na sua vida, porque você não está alcançando o que você mais deseja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse caminho é o caminho errado. Você deve, pelo contrário, aprender, enquanto você não recebeu, quem é Deus e a dimensão que Ele tem que ter na sua vida. É isso que Deus tem para você. É lá que você quer chegar? É. Ok. Mas é nessa jornada, no caminhar, que você precisa aprender a respeito de Deus. É isso que Ele deseja de você. Veja algumas coisas a partir disso. Veja o que o James Smith vai dizer a respeito de quem nós somos. Lembra que eu disse que para nós entendermos um pouco de Deus, nós vamos precisar também olhar mais um pouco para nós? Ele diz o seguinte: e se, em vez de partirmos do pressuposto de que os seres humanos são coisas pensantes, partimos da convicção de que eles são, antes de tudo, amantes. Muitos de nós gostamos de entender o ser humano como um ser que pensa, né? Isso difere o ser humano dos outros animais. Ele é racional, certo? Nós somos seres racionais. E há uma grande importância que a nossa sociedade dá para os intelectuais, aqueles que são super inteligentes. Esses têm os melhores postos e assim por diante. E o nerd hoje está muito em evidência, certo? Hoje, por conta da tecnologia, de tudo que é possível fazer, os nerds ganharam uma evidência maior pela sua capacidade de pensar. Mas ele propõe uma outra coisa. Imagine se ao contrário, se nós não fôssemos seres pensantes e nos entendêssemos como seres que amam as coisas. Aí ele diz o seguinte: e se você não for definido por aquilo que sabe, mas por aquilo que deseja? E se o cerne da pessoa humana não estivesse localizado na região da cabeça, no intelecto, mas nas regiões viscerais do coração?
Como isso mudaria a nossa abordagem ao discipulado e à formação cristã? O que ele está propondo é exatamente o caminho que a Bíblia propõe para mim e para você. A Bíblia nunca nos tratou como pessoas que são boas de pensar. Ela sempre nos tratou a partir do nosso coração, das vísceras. Você já percebeu que Jesus nunca chegou diante de alguém e perguntou: o que você sabe ao meu respeito? Mas a pergunta dele sempre foi na direção: o que você deseja? O que você quer que eu te faça? O que você ama? Pedro, tu me amas? Ele está interessado no desejo, naquilo que nós mais amamos. E olha o que o James Smith vai dizer: eu desejo algo, e o desejo, acima de tudo, são meus desejos que me definem. Em resumo, você é o que ama. Na verdade, poderíamos dizer que os seres humanos são criaturas fundamentalmente eróticas. Eróticas no sentido não desse da pornografia, mas eróticas no sentido bíblico, daquele que quer ter a coisa para si. Eu quero, e é essa a questão do erotismo que está lá da sexualidade. Eu olho para outra pessoa, eu quero que aquela pessoa sirva a mim. Eu a quero para mim. Essa possessão de ter, de possuir. Esse erotismo, Nós, seres humanos, somos assim em todas as áreas da nossa vida. As coisas que nós amamos, nós queremos para nós. Nós percebemos isso em todas as esferas. Nunca nós vamos ter, por exemplo, no nosso trabalho, todas as decisões foram verdadeiramente pensadas, decididas com a razão. Sabe aquele plano que você faz com a equipe? E de repente fala assim: a gente fez o plano perfeito. Por que o chefe chegou e levou para o outro lado? Não faz sentido. Não faz mesmo. Porque ele não é um ser que vai levar em consideração o intelecto. Ele, e assim como vocês vão fazer pelo que vocês amam. Você já decidiu por alguém, não porque racionalmente era o melhor, mas porque você amou, porque você gostou, você quis ter para você. É assim que nós somos. Ele ainda vai dizer: Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você ou comigo e pergunta o que você sabe. Ele nem mesmo pergunta em que você crê. Ele simplesmente pergunta o que você quer. O que você quer? Nisso nós falamos de entusiasmo. Você está querendo Deus dentro de você com toda a força. Para quê? Qual o seu desejo? É para certamente conquistar o que você ama, correto? É ou não é? Por que nós estamos interessados em estar entusiasmados para o ano? Porque eu quero chegar no final do ano com as minhas metas batidas, a parte minha financeira ok, as áreas dos meus relacionamentos todas resolvidas. Eu quero Deus na minha vida porque eu quero alcançar aquilo que eu amo e dominar, e isso vai ser meu para o resto da vida. Às vezes nós estamos aqui buscando entusiasmar-se para que Deus garanta para nós aquilo que nós mais amamos. Agora a minha pergunta para você é: por que será que o interesse de Deus é no seu desejo, naquilo que você mais ama? Por quê? É porque Ele, conhecendo quem nós somos, conhecendo você, Ele sabe que isso que você mais ama não é suficiente para te satisfazer. Toda a ação de Deus na humanidade é para revelar ao nosso coração que o nosso desejo, aquilo que nós mais amamos, não bastará para a nossa satisfação. E Ele então vem perguntando, lapidando, até mesmo para o povo: promete a terra prometida, para que no caminho Ele vá trabalhando, para que nós de fato abramos mão dessas coisas que nós mais amamos, porque elas não serão suficientes. É claro que Ele nos dará muitas coisas dessas, mas desde que isso não seja para nós um Deus, um ídolo. Um amigo, o Igor Miguel, nós caminhamos esse ano bastante em encontros mensais,
numa palestra, ele disse o seguinte: o homem precisa de uma direção, de informação, de orientação. O homem precisa de uma palavra, o homem precisa de uma voz, de uma pessoa, a voz de Cristo Jesus. Somente o Verbo Divino pode dar sentido à vida humana. É isso, na verdade, que nós precisamos. Nós desejamos muitas coisas e queremos muitas coisas, mas, na verdade, nós estamos como seres perdidos nesse mundo. O que nós mais queremos é alguma orientação, alguma solidez, algum equilíbrio. O que eu preciso, o que você precisa, é de uma voz que nos acalme. E como é gostoso, às vezes, como alguém vem e fala: calma, eu estou controlando isso, vou cuidar dessa área. Mas o que nós queremos ouvir é sobre todas as áreas da nossa vida, e o único que pode falar isso direto para o nosso coração, para o nosso eu, é Deus, dizendo: calma, eu estou aqui. O que nós precisamos é de uma orientação sobre como lidar com as nossas emoções, com os nossos desejos, com os nossos anseios, nossas expectativas, nossas dores. Como que eu vou lidar com tudo isso? Nós estamos andando por esse mundo errantes, como estamos, porque nós estamos precisando de orientação. E é isso que Deus quer ser para nós, quer ser informação, quer ser orientação, quer ser solidez, quer ser segurança, quer ser sentido para nós. E todos os outros deuses não nos podem oferecer isso. O único que pode, o único que é o verbo perfeito, pensado para nós, é Jesus Cristo. Que João diz lá em 1 João 1. João, Evangelho de João, capítulo 1. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É esse verbo que o coração humano precisa. Assim, o Deus que se revela para nós através das Escrituras e no testemunho dela em nossas vidas, é o Deus que quer nos salvar. Isto é, Ele quer nos transformar em seres que desejam o que Ele deseja. E isso significa um processo intenso e constante de avaliar o que nós amamos e o que Deus ama. E assim amarmos as coisas de Deus, porque são as mais elevadas e nos dão vida. O que Deus tem para mim e para você, ao se dispor a entrar em nós e nós nos tornarmos entusiasmados, é transformar nos nossos desejos as coisas que nós amamos, para nós amarmos a Ele, amarmos aquilo que Ele ama, e não simplesmente usá-lo para ter aquilo que nós amamos. O interesse de Deus, quando eu te pergunto: o que você deseja para esse ano? O que você deseja na sua vida agora? Você pensou nisso quando eu te perguntei? O que você mais deseja acima de tudo? Deus quer dizer para você: então, isso é bom, mas não é o melhor. Isso não vai te satisfazer por inteiro. É bom, é ok, eu criei. Eu sei que você anseia por isso, mas você não pode ter isso acima de tudo. Você tem que ter a mim acima de tudo. Ele quer que você comece a desejar aquilo que Ele deseja. O que Deus deseja? Comunhão com você. E que você deseje comunhão com Ele. Entusiasmar-se tem a ver com receber o Deus, o Criador, na sua intimidade, para lapidar os seus anseios, desejos e seus amores, para que isso se dimensione para quem Ele é. Porque Ele te criou para adorá-lo, para adorar a Deus e não para adorar as outras coisas. Quando isso se equilibra, quando o seu amor acima de tudo é para com Deus, todas as outras coisas são benéficas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixa Deus transformar os seus anseios, os seus desejos, os seus amores para com Ele. Talvez você esteja querendo começar o ano, ou já começou o ano planejando o que você quer conquistar. E está pedindo: Deus, abençoe os meus planos. Eu quero o Senhor dentro de mim, porque isso é garantia de que eu vou alcançar. Mas Ele está interessado em entrar na sua intimidade para transformar os seus desejos, porque Ele quer te salvar de você mesmo.
Sim. Êxodo 3, 13 a 15. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Deixa o meu sou entrar aí dentro. Deixa ele conduzir o processo. Deixa ele levar você. Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero que você tenha a alegria de dizer, ao entregar a sua vida, no seu último dia na terra, e poder ver o seu nome, o Deus de Marcelo, o Deus de César, de Diogo, de Andressa, de Leandro, de Estela, de Ana, o Deus que é pessoal e construiu uma história com você, porque Ele transformou os seus desejos e você passou a viver nesse mundo desejando o mesmo que Ele deseja para todas as coisas. Então, para nós refletirmos e praticarmos, o eu sou o que sou te chama a desejar o que Ele deseja. Isto é, em primeiro lugar, comunhão com Ele. Que você já comece a desejar, nessa semana, ter tempo com Deus. Sabe, desfrutar dele? Trocar uma ideia? Falar, chorar as pitangas? Encostar a cabecinha no ombro e chorar? Sabe, ter intimidade com Ele? Comece. Porque esse é o maior propósito de Deus na sua vida. Desfrutar dele. Então ore, levante o dia, vá correr, caminhe, leia, trabalhe, faça tudo em comunhão com Deus. Senhor, como o Senhor faria isso? Olha, Pai, o que essa pessoa falou para mim? Que absurdo! O que o Senhor faria? Eu falei, olha, eu daria um abraço, porque essa pessoa está precisando. Está se sentindo carente, por isso que ela está tão ofensiva. E isso aqui, Senhor, tenha comunhão, desfrute de Deus, porque Ele está disponível para você em Jesus Cristo. E é o que Ele deseja para você. Em segundo lugar, compreenda que a ação de Deus na sua vida é para que você o deseje, mais do que qualquer outra coisa. Portanto, renda-se a Deus. Lembra quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus responde, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a si mesmo. Veja que Jesus começa dizendo exatamente do desejo. O que Ele quer fazer em nós é que nós comecemos a colocar Deus em primeiro lugar. Então renda-se a isso. É o desejo dele para você. Que nada seja maior que Ele na sua vida. Nada. Nada. Todas as outras coisas são subcategorias. Que tudo bem se não der certo. Será ótimo se der certo. Maravilhoso, a gente vai celebrar se der certo. Mas se não der certo, tudo bem, porque o primeiro lugar para você é Deus. Renda-se a isso. Essa é a história de Deus para você. E por último, avalie o que você mais ama em sua vida. O que é? O que é que você mais ama? Você já tem isso escrito em algum lugar? Isso já está para você muito claro, um plano já, inclusive? Lembre-se, isso define você. O que você mais ama é o que define sua identidade. É importante você saber onde está seu coração. Que lá está o seu tesouro. É importante você saber o que você mais ama na vida. E cuide, porque o seu desafio é não deixar que isso seja mais importante do que Deus. Amar a Deus de todo o seu coração, sua alma, seu entendimento e sua força é exatamente diante dessas áreas, ou dessas coisas que você mais ama em tudo. Enquanto Deus for o primeiro, busca em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse deve ser o primeiro. É assim que a gente lida com o Deus que entra dentro de nós. O entusiasmo. O Deus que a gente não consegue definir, não consegue colocar numa forma e em alguns adjetivos. A gente consegue ver algumas características dele
que é transformar o seu desejo para desejá-lo cada vez mais. Amém? Você está sentindo-se desafiado? Desafiada? Vamos orar então por isso. Coloque-se em pé. Senhor, a Tua palavra foi muito clara hoje. Refletir sobre esse tema foi muito profundo, Pai. E tem implicações que já começam agora. Como nós sabemos exatamente o que nós mais amamos. E isso não ser qualquer coisa, mas o que nós mais amamos deve ser o Senhor. Pai, quero pedir duas coisas então para o Senhor nesse momento. Confirme no coração de cada um, Pai, com clareza, o que é de fato que cada um ama aqui, acima de tudo. Confronte, Pai. Incomode. Eu sei que o Senhor trabalhar para nos salvar é exatamente atuar nessas áreas. Para que o Senhor seja o primeiro. Para que o Senhor seja o mais forte. Para que o entusiasmo de fato seja a sua presença aqui tomando conta de tudo, no centro da nossa existência. E Pai, transforme nossos nomes aqui em nomes que são marcados pela sua história. Assim como nós vemos Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é possível falar dessas pessoas sem falar na tua obra de transformação neles. No que o Senhor fez neles e através deles. Que as nossas vidas sejam transformadas nesse sentido também, Pai. Que nós não sejamos descritos sem que o Senhor seja colocado como aquele que transformou, que edificou e fez grandes coisas acontecerem através de nossas vidas. Abençoe esse povo seu aqui, Pai. Abençoe a nossa igreja, nossa comunidade. Nos ajude a pregar o teu evangelho. Proclamar as tuas verdades, Pai. Nós oramos em nome de Jesus.